Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. A gente vai começar o primeiro módulo. Então, o módulo falando das bases teóricas do treinamento. Isso vai ser importante para sustentar o que a gente for conversando ao longo do curso. Eu vou pegar alguns conceitos, alguns pontos importantes, como os princípios do treinamento desportivo e na próxima aula sobre anatomia do corredor, para retomar o básico. Então, desse ponto inicial, a gente vai retomar e pensar no que é organizar, o que é preciso para montar uma sessão de treinamento, uma sessão de treino para corredor. Mas, sem os princípios, eu deixo de atender uma série ou que foi aprendido ao longo da história do treinamento esportivo. Os princípios, eles são diretrizes, são, vamos dizer assim, linhas gerais para que eu siga e consiga achar a melhor solução ou respeitar a organização do treinamento. Então, quando eu falo em princípios, eu estou falando em diretrizes. Então, tem vários tipos de formas de classificar os princípios. Eu vou colocar aqui uma apresentação, mas dependendo da literatura e da fonte, a gente vai encontrar diferenças. Às vezes, falando sobre o mesmo princípio na questão do conceito, mas chamando de diferente nome. Vamos lá, princípio da individualidade biológica. O que eu tenho que entender é que cada indivíduo é único e tem que ser respeitado por isso. Então, dentro da individualidade biológica, eu vou entender que o indivíduo é a soma do genótipo e do fenótipo, ou seja, o genótipo é aquela carga genética dele, o que ele traz de carga, e isso não tem como mudar. E o fenótipo é aquilo que ele recebe ao longo da vida, que vem do externo, do exterior. Então, por exemplo, a gente pode pensar em educação, alimentação, tipo de treino, se for trazer para a realidade da corrida, ao longo da vida dele, os estímulos de corrida e de treinamento vão ter uma influência. Então, o indivíduo é o que ele carrega mais o que ele recebe. E tem que ser respeitado dessa forma. Por exemplo, a genética vai ser determinante em que ponto? Vai ser, eu penso que é o potencial do que o corredor pode ser. Entre a distribuição de fibra, o potencial genético traz, eu posso ter um perfil de distribuição de fibras lentas, fibras rápidas, que vai, vamos dizer assim, eu tenho potencial para um tipo de esporte, em termos de esporte. Se eu não receber o fenótipo correto, ou seja, o treinamento, a alimentação, a educação, tudo certo, eu não vou desenvolver o meu potencial. Então, o indivíduo, ele pode ter um potencial que só vai ser realizado, só vai ser concretizado com a soma do que ele tem e com o que ele recebeu. Então, na prática, o que posso acontecer? Pode acontecer eu ter um corredor que tem um perfil genético próprio para corredor de longa distância e ele não desenvolveu todo o potencial, porque digamos que lá na adolescência, ali na infância, ele recebeu muito estímulo de muita velocidade, jogou muita bola, só jogou bola, ou teve provas de atletismo com velocidade, então ele não explorou esse potencial de resistência dele. Claro que cada fase da vida da criança ali, adolescente, tem uma qualidade a ser chegada, a ser ofertada, mas ele não desenvolveu. Se ele tivesse recebido o treinamento de acordo com o potencial dele, ele chegaria num ponto mais alto. Da mesma forma, às vezes eu treino provas de resistência com um perfil de pessoa que tem a genética própria para esportes com maior potência, então teoricamente a fibra seria mais rápida, ou seja, não seria própria para chegar num nível alto de longa duração. Então essa combinação a gente precisa identificar. Como que a gente vai identificar? Se eu for trabalhar lá nas categorias de base, eu preciso desenvolver os trabalhos próprios daquele momento. Então eu vou chegar e vou reconhecer algum ponto através dos testes daquele momento, um perfil em cima dos testes físicos, enfim, técnicos, se a criança vem desenvolvendo, vem mostrando um aproveitamento em provas de resistência, em prova, basicamente identificar o talento. Na corrida também, da mesma forma que faz a peneira em futebol, vôlei, eu teria que aplicar testes para chegar e identificar os potenciais de esportes, vamos dizer assim, os talentos esportivos, e ao longo da vida dessa criança apresentar treinos adequados. Então eu identificaria mais cedo um potencial genético, um potencial de talento, e a partir de desenvolver. Então, na fase adulta, em algum momento, eu teria mais atletas de alto nível em função desse reconhecimento. Mas trazendo por esporte amador, que é o nosso caso, esse indivíduo que a gente vai começar a trabalhar, ele tem
uma carga genética, óbvio, todo mundo tem, mas com certeza o fenótipo dele não foi um histórico de treinamento, histórico de preparação. Então, quando eu for trabalhar esse indivíduo, eu tenho que buscar identificar que esse corredor ele precisa trabalhar e desenvolver o melhor que ele pode. Então, tem que respeitar. Então, como que eu deixo de responder, de atender o princípio da individualidade? É quando eu vou lá, copio um treino que está na revista, ou copio um treino que está no site e levo para o meu corredor que eu nem sei se ele vai aguentar. Então, eu tenho que montar um treino respeitando a individualidade desse meu corredor. O que ele tem, o que ele consegue fazer. Então, respeitar como indivíduo. Princípio da continuidade. Então, eu tenho que manter o treino, todo o tipo de exercício, enfim, de carga de treinamento, vai gerar um tipo de estímulo, vai gerar uma resposta. O da continuidade, o princípio diz que a aplicação da nova carga de trabalho durante o período de supercompensação, ou seja, eu faço um treino, eu tenho uma resposta e meu corpo ele entra em fadiga, entra em desgaste quando eu estou fazendo, eu parei o exercício, ele recupera, e não só recupera, como ele entra ele recupera no estado ampliado, então ele sempre vai procurar melhorar e recuperar mais. Só que para respeitar isso, eu tenho que ver quanto tempo eu preciso recuperar para ter um novo estímulo. Então, se eu dei um estímulo de resistência aeróbia, por exemplo, trabalho de resistência, eu tenho um período para esperar e nesse período meu corpo vai recuperar e vai entrar num nível mais alto, uma recuperação ampliada, que é a chamada supercompensação. Se eu deixar passar, então vai ter um tempo de recuperação, um tempo de supercompensação e depois vai passar. Se eu não fizer mais nada, se eu não tiver estímulo, isso vai passar. Então a continuidade é eu não dar um tempo tão curto que não tenha tempo de recuperação e um tempo tão longo que eu não perca. Então, se, por exemplo, a recomendação geral é treinar 3 vezes por semana, é ideal que eu treine com uma continuidade adequada. Então, eu vou fazer isso geralmente é segunda, quarta e sexta. Então, dentro de vários dias, eu tenho uma folga em cada um e eu faço segunda, quarta e sexta, folgo sábado, domingo e volto na segunda. Agora, vamos lá. Se eu treinar segunda, terça e quarta, olha a diferença. Segunda, terça e quarta. Eu vou faltar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou ficar sem treinar. Então, a continuidade vai ser prejudicada. Então, o princípio da continuidade diz que eu tenho que saber qual é o tempo que eu tenho para recuperar para chegar à supercompensação, que é o melhor momento de voltar a treinar ou que eu vou chegar no nível mais alto. Então eu não posso nem treinar antes de recuperar adequadamente, mas também não posso deixar. Isso vai depender do tipo de carga. Cada tipo de treino vai ter um tempo de recuperação e um tempo de supercompensação. Princípio da sobrecarga. Então, após a aplicação de uma carga de treino, há um período de recuperação. Então, o que eu falei agora. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho um equilíbrio que entre a demanda, então, vamos dizer, o equilíbrio basal, que é o que a gente está agora, meu organismo está num nível de aptidão, de capacidade. Então, quando eu for fazer um exercício, se eu já estiver acostumado, eu vou ter o que eu vou chamar de equilíbrio das funções, que é a homeostasia. Então, a homeostase é o equilíbrio. Quando eu aplico um exercício, se está um pouco acima da minha capacidade, ou do meu um treino forte, um estímulo forte, eu vou gerar uma fadiga, isso é normal, então eu tenho meu equilíbrio, esse é o meu nível de equilíbrio, meu nível de aptidão. Eu fiz um estímulo que no nosso caso pode ser a corrida, eu vou gerar fadiga porque a fadiga é o desgaste. Cansaço é uma coisa, fadiga é outra. Cansaço é a percepção que eu tenho, como que ele está vendo. Estou cansado, é a percepção dele. Eu vou ter mas o que me interessa é que a fadiga é o desgaste em função do exercício. Um dos sinais da fadiga é a perda da qualidade, a perda da capacidade de produzir energia. A fadiga é perda em função do exercício. O cansaço é uma percepção desse esforço. Então, enquanto eu estiver correndo, fazendo estímulo, qualquer tipo de treino, eu vou gerar fadiga. Quando eu parar esse estímulo, quando eu interromper esse exercício, eu vou começar a recuperação. Então, não é descanso. Descanso faz parte da recuperação. A recuperação é a partir do momento que eu cessei meu exercício, eu entro na fase de recuperação, que é no momento de compensação. Eu vou compensar até o nível que eu tinha e a partir daí eu vou recuperar um pouquinho mais. Então é recuperação ampliada. Então a supercompensação significa que após um estímulo eu recupero num estado, num nível mais alto. Se isso for se repetindo de maneira certa,
o meu nível de homeostasia vai aumentar mais, ou seja, eu vou aguentar um esforço maior sem precisar de tanto esforço, vamos dizer assim, minha aptidão melhora. O meu equilíbrio sempre vai estar num nível mais alto, porque essa soma, se eu fizer uma vez, a supercompensação ocorre e vai embora. Se eu fizer repetidamente dentro da continuidade, eu cheguei num ponto e mantenho. Eu vou sempre aumentando o nível da minha aptidão. Então o equilíbrio é rompido pela carga de treino e gera uma recuperação, como eu falei, no nível acima do anterior. Então isso tem um tempo, se é um tipo de treino, de acordo com o tipo, com a intensidade, enfim, com a carga de treinamento, todas vão ter estímulo, fadiga, compensação, supercompensação e assim por vai. Mas dependendo do sistema energético, da intensidade, eu vou ter um tempo de recuperação e um tempo de supercompensação que eu preciso entender com a continuidade. Princípio da variabilidade. Bom, então não basta só correr mais longe, ser mais forte, mais rápido, mais vezes. Vai chegar um limite que só volume e intensidade não vão ser suficientes para garantir essa supercompensação, essa busca de aumentar o nível de desempenho, de rendimento, de capacidade. Vai chegar um momento que eu vou estar tão perto do meu limite que eu preciso variar o estímulo. Então, ao invés de procurar volume e intensidade, eu troco o exercício ou troco a organização daquela carga. Às vezes a magnitude não vai ser muito diferente. Então eu posso parcelar algum exercício, eu posso mudar a ordem dentro da semana, eu posso mudar o tipo de treino para buscar o mesmo objetivo. Então eu quero trabalhar resistência. Eu vou trabalhar um tipo de treino, de volume até um momento e eu vou querer continuar treinando resistência. Só que se eu fizer o mesmo treino que eu estou fazendo, não vai dar certo. Então eu mudo um pouco a carga e vario. Então a variabilidade é eu identificar que parte, se é o tipo de exercício ou é a carga de treinamento que eu posso variar para manter essa, vamos chamar, essa supercompensação. Se não, eu faço a mesma coisa sempre. Eu vou mais. Então eu tenho o mesmo tipo de corrida, a mesma estrutura da semana. Eu vou aumentar volume, intensidade, vai ter uma evolução, vai ter uma supercompensação, mas se eu mantiver essa estrutura aumentando só volume e intensidade, vai chegar num platô que eu não consigo aumentar mais. Aí que acontece um dos exageros de treino, que o rendimento não melhora. Eu estou correndo 3 vezes, 4 vezes na semana. Já fiz a estrutura que tinha para fazer nessa semana, eu fiz e continuo mantendo por várias semanas. Então, vou aumentar a distância, vou aumentar a velocidade, mais rápido, mais longe, mais rápido, mais longe. Essa mesma estrutura vai chegar num ponto que saturou. Saturou, o corredor começa a sair, não consegue mais recuperar. Então, ele sempre está abaixo dessa homeostasia, ou seja, ele está sempre como uma sub-recuperação, vamos dizer assim, recuperação do potencial dele. Ele não consegue nem chegar no equilíbrio dele. Então, ele sempre está devendo. Então, essa curva, na verdade, está sendo indo para baixo. Ele não consegue nem recuperar para manter o equilíbrio dele. Isso gera o quê? Um caminho forte para overtraining. Então, o princípio da variabilidade é que para romper a homeostasia, para gerar um efeito, eu tenho que, de tempo em tempo, mudar o treinamento. Princípio da adaptação. A adaptação depende do tipo e intensidade do estímulo. Então, essa é o princípio da adaptação geral do professor Rancelier, do Dr. Rancelier, nos anos 50. A teoria do treinamento desportivo, a periodização principalmente, que é a organização em função do tempo e tal, se apoiou basicamente nisso. Então, nessa relação entre, dependendo do estímulo, eu tenho uma resposta, significa que se eu quero uma melhora no treinamento, no treinamento de resistência, por exemplo, eu tenho que saber o que é um estímulo forte de resistência. Então a adaptação vai ocorrer nisso. Se eu quero trabalhar a potência, qual é o sistema energético que eu tenho que trabalhar? Então eu vou trabalhar isso num nível médio, numa intensidade média, forte, para gerar os estímulos que eu quero. Então assim que eu direciono o treinamento. Então como que eu vou saber o que é um estímulo forte para velocidade? O que eu vou saber que é um estímulo forte para força? Eu tenho que aplicar um teste e colocar dentro de um parâmetro. Um treino forte é de tanto a tanto, um treino leve de tanto a tanto, então eu relaciono. Isso é o princípio da adaptação. Saber que, baseado nessa teoria,
eu vou ter uma resposta específica para o estímulo específico. Em função do que eu for trabalhar, eu tenho que manter um estímulo forte, de acordo com essa tabela, então relacionando a intensidade e a resposta. Estímulo débil muito abaixo da homeostasia não acarreta consequência. Então, estímulo débil, por exemplo, eu vou fazer um aquecimento, vou fazer uma volta calma. Então, vou fazer antes da sessão. Desculpa, vou começar a minha sessão de treinamento. Eu quero fazer um aquecimento geral, eu vou fazer uma corrida bem leve. Então, é o estímulo débil. Eu não quero gerar consequência, eu só quero que aumente o calor, que faça um aquecimento geral. Então, eu não tenho por que fazer um intervalado como aquecimento. Por quê? Porque o estímulo tem que ser débil só para gerar um aquecimento geral. Não quero treinar com isso. Agora, se eu quero que essa corrida provoque uma adaptação dentro da velocidade, eu tenho que colocar ela no estímulo forte, que eu tenho que saber qual é o pace, qual é a intensidade, qual é o esforço que eu tenho que fazer essa mesma corrida para que ele se transforme numa adaptação de velocidade. Então, para isso, para velocidade, para força, para qualquer qualidade, eu tenho que definir o que é débil, o que é médio, forte e muito forte. O que pode acontecer na prática? Eu exagerar na quantidade de treino leve, de treino muito fraco, enfim, que vai ser estímulo médio e débil. Isso ao longo do tempo não vai gerar adaptação. Eu preciso em algum momento da semana ter estímulo forte. Mas se eu colocar só estímulo forte ou muito forte, não vou conseguir recuperar e não vou conseguir uma adaptação. Por quê? Eu sempre vou estar abaixo da minha recuperação, eu não vou conseguir uma adaptação adequada e vou entrar no estado de overtraining e lesões, enfim, vários problemas. Então, eu tenho que alternar estímulos de acordo com o momento. Princípio da adaptação ainda continuando. Então, não é só correr, eu preciso ter uma intensidade, uma organização do volume que gere uma adaptação, uma resposta. Então, estímulo específico, resposta específica. Se eu quero melhorar resistência, eu tenho que dar uma sequência de estímulos dentro dessa resistência. Em algum momento, para trabalhar velocidade e potência, eu tenho que ter uma base de resistência. Então, a adaptação também passa por isso. O que eu preciso para poder suportar um treino um intervalado, uns tiros que a gente gosta de falar, um intervalado. Intervalado é um dos que rende mais, tem uma resposta mais rápida, mas se eu não tiver com uma base boa, eu tenho um estímulo do intervalado e depois eu dou o tempo e vou fazer de novo, eu sempre estou abaixo. Por quê? Como que eu sei que eu estou abaixo? Eu dei um intervalo na semana. Quando volta a correr, meu corredor ele não recuperou do último treino. Então eu dou um intervalado que é muito bom, só que na semana ele não consegue recuperar adequadamente. Então ele está sempre abaixo. Então, dentro dos treinos, quando eu for trabalhar treino longo, eu preciso ter feito uma base que vá dar o sustento. Então, estímulo forte naquele momento não vai ser adequado. Então vai se tornar muito forte. Então eu tenho que adequar o tipo de treino, o tipo de estímulo ao momento. Então, estímulo específico, resposta específica. Bom, a princípio da adaptação. Ainda sobre o princípio da adaptação, o professor Tubino colocou que eu tenho a fase de alarme, a fase de resistência, onde tem uma adaptação, e a fase de exaustão. Então, na fase de alarme, então essa síndrome tem três, a síndrome de adaptação geral, que é a adaptação, tem três fases. Alarme, resistência e exaustão. Então, onde há a mobilização dos mecanismos iniciais de adaptação. Então, quando eu tenho estímulo muito leve ou débil, eu só tenho o organismo, vou precisar de um esforço. Mas como está abaixo do nível dele, da homeostasia, do equilíbrio, ele não precisa se esforçar, ele não precisa ter desacomodar. Ele aguenta ali tranquilo, então ele não se esforça. Então não tem só tem um alarme, não tem uma adaptação. A resistência e a adaptação é em função do desenvolvimento adequado dos canais específicos de defesa. Então o organismo interpreta que aquele exercício é uma agressão, mas que está dentro da capacidade dele assimilar e recuperar mais. Então, com o passar do tempo, aquele mesmo esforço que antes era difícil começa a ser moderado, com a sequência vai ser fácil. Então, por isso que a progressão da carga tem que ter. Porque hoje, o que é hoje fácil, se eu acertar a progressão, ou melhor, o que é hoje é difícil, amanhã não é tão difícil, depois vai ser uma carga débil. Então, a variabilidade também entra nessa. Se eu mantiver o mesmo treino muito tempo sem dificultar, ele vai ser fácil, vai entrar naquela estímulo débil. Então a variabilidade, viram como mistura os princípios? Se eu procurar adaptação e não variar, eu não vou ter uma sobrecarga. Ou melhor, se eu não procurar uma sobrecarga que
respeite essa continuidade, eu não vou ter uma adaptação. Então, um explica o outro. A fase que realmente interessa para o treinamento desportivo é saber qual é o grau de intensidade que é forte e manter o estímulo principal durante a semana. Então, eu quero desenvolver a resistência. Qual é o estímulo para desenvolver a resistência? Desenvolver a potência, desenvolver a velocidade. Eu vejo quais são os treinos principais e durante a semana eu tenho que colocar uma ou duas vezes. Então, esse período é para desenvolver a resistência. Uma ou duas vezes por semana eu tenho que ter treinos fortes de resistência e os outros complementares que vão ser moderado, leve, enfim. Mas se eu não desenvolver isso, eu vou ter uma estabilização ou até uma regressão da qualidade. E a exaustão é danos temporários, eventualmente num treino forte, numa competição, eu vou ter um nível de exaustão que é aquele passar da capacidade de recuperação. Só que se isso se repetir sempre, eu vou ter danos permanentes, que é uma série de problemas. Bom, no próximo vídeo, então, eu vou explorar essa sequência da adaptação, que é interessante para entender a dinâmica e relacionar com os tipos de treinos. Abraço, até mais!